E aí a gente vê que as agências do mundo inteiro estão passando por dificuldades, veículos de mídia do mundo inteiro estão passando por dificuldades. Enquanto os veículos, mas são só os veículos da velha mídia, são só os veículos de mídia tradicional. Nos Estados Unidos, a Fox News, com todos os problemas dela, continua liderando a audiência com sobra. O Daily Wire é absolutamente um fenômeno. O Mug Club do Steven Crowder, eu vi que a coisa estava ficando boa para o Steven Crowder, que diria assim, tem uma semelhança com o que eu faço aqui, né? Digamos, seria uma contraparte nos Estados Unidos. Ele, o Tucker, talvez o pessoal do Daily Wire, mas quando ele recusou uma proposta de 75 milhões de dólares para ir para o Daily Wire, aí eu vi que o negócio estava ficando sério aqui nos Estados Unidos. Porque era 25 milhões de dólares por ano, né? 3 anos. Era mais do que o salário do Tucker Carlson na Fox. Então, e o Tucker Carlson era o âncora mais bem pago dos Estados Unidos. Então, você tinha o âncora mais bem pago hoje do mundo, está provavelmente na internet. É um desses caras do Daily Wire, é um desses caras, o próprio Steven Crowder, etc. Esses caras movimentam milhões. Então, o negócio deles vai muito bem, obrigado. Agora, a mídia tradicional em absoluto declínio. Qual é a salvação para a mídia tradicional? Ora, a destruição dos competidores, como fizeram com o Terça Livre e com a Jovem Pan, e a salvação através da mão estatal. E foi isso que a gente começou a ver. Eu quero depois trazer um paralelo para o projeto de lei que foi aprovado no ano passado no Canadá e quais foram as consequências desse projeto de lei, mas esse PL da Globo de quem está todo mundo falando. Eu vou pedir, Ítalo e seu Sepúlveda, expliquem para a audiência que não estiver familiarizada o que é esse PL da Globo, o que foi esse PL da Globo. Diga lá, Olha, na realidade, o seguinte, esse PL da Globo, eu chamaria que ele é digamos, uma artimanha com vários golpes dentro do próprio projeto. Eu peguei aqui uma explicação do Nicolas Ferreira, em que ele mostra o seguinte, como tudo beneficia a Globo. Ou seja, você vai ter streamings, por exemplo, que vão ser taxados, menos o Globoplay. Você vai ter... você vai obrigar a priorizar o canal da Globo. Vai criar imposto e permite que a Globo, única que cumpre os requisitos, não pague esse imposto. Então, você, na realidade, Paulo, o que está sendo criado, para mim, é o que eu chamaria de uma emissora oficial do regime. Você faz toda uma artimanha e há uma emissora oficial do regime. Mas não é só isso. Quando você está punindo streamings, sejam eles quais for, e não o da Globo, você está arrebentando com uma das grandes forças de informação, de fundo, de formação, e não só de informação. Por exemplo, vou dar um exemplo. O Brasil Paralelo. Ele tem um papel de formação muito grande nessa corrente que nós podemos chamar conservadora, direita ou anti-esquerda, enfim, o que você quiser chamar. Mas todas essas empresas, todas essas iniciativas, elas vão ser punidas por isso. Eu achei assustador esse PL, porque ele, no fundo, ele leva a uma asfixia da informação, ele leva a uma coisa que é muito importante, que é a asfixia pelo imposto, não é? Você que é muito mais dado esse campo, não é, Paulo, que entende muito mais disso, é uma asfixia pelo imposto, e você vai descaradamente deixar uma empresa
empresa do lado de fora, que é a Globo, que passa a ser uma emissora oficial do regime. Eu separei aqui 7 pontos fundamentais aqui, organizei 7 pontos fundamentais desse PL 8889, que ficou conhecido como PL da Globo. Ponto 1, contribuição com Condecine. O projeto propõe que as mídias mainstream e as grandes empresas de tecnologia, principalmente as grandes empresas de tecnologia, paguem 6% do seu faturamento bruto para a Condecine, um fundo destinado ao desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional. As pessoas precisam entender, esses 6% não vão ser pagos pelas empresas de tecnologia, ou vão ser pagos por você que está em casa. Essas empresas vão arrumar um jeito de tirar esse dinheiro de você, ou tornando os anúncios mais caros, ou cobrando mais caro pelos seus serviços. Então, não é, poxa, que bacana, a gente vai pegar as grandes empresas e vai fazê-las fomentarem os pequenos filmes. Porra nenhuma. A gente vai pegar o dinheiro, vai tornar os serviços mais caros para a gente, para poder financiar aqueles filmes bostas que são feitos pela indústria cinematográfica brasileira, né? Que faz um filme bom a cada década. E olhe lá. Né? Ponto 2. Com muita sorte. Ponto 2. Isenção para radiodifusão. Emendas foram feitas para isentar a radiodifusão brasileira, incluindo a Rede Globo e o seu serviço de streaming Globoplay, de pagar essa contribuição. Então, esses 6% fica para todo mundo, menos para a emissora amiga do governo. Financiamento da TV 3.0. O dinheiro arrecadado pelo fundo, ele não vai só para fazer filme porcaria. Ele financia a transformação da TV 3.0, onde os canais se tornariam aplicativos concorrentes da plataforma de streaming. Então, o seu dinheiro vai fomentar ou financiar o desenvolvimento para que a Globo possa competir com o Netflix, com a Amazon, com o que quer que seja. Então, você passa a ser involuntariamente investidor da Rede Globo. Né? Obrigações para fabricantes de TV. As fabricantes de TV seriam obrigadas a colocar canais abertos na página inicial dos aparelhos. Mudanças nos algoritmos de recomendação. As plataformas de streaming teriam que priorizar o conteúdo nacional em suas recomendações. Então, em vez de priorizar o conteúdo que você quer, já existe uma cota paga com nossa grana para a produção de conteúdo audiovisual porcaria do Brasil. Dificilmente sai alguma coisa boa. Mas agora, a prioridade ainda é a recomendação. Não basta serem financiados com o nosso dinheiro, não basta existir uma cota para eles. Além disso, nem assim eles conseguem competir em condições normais com a produção estrangeira, que está no seu pior momento da história. Né? A gente está vendo a derrocada de Hollywood, que é o módulo 4 do meu curso Fim da América. Mas ainda assim vão obrigar você a ficar lá aquele filme horroroso com a Fernanda Montenegro, alguma coisa assim na tua cara, como recomendação para você. Tem a cota de conteúdo nacional, que passa a ser de 10% do catálogo composto de produções nacionais, sendo 5% de produções independentes, e quem descumprir qualquer artigo tem penalidade que vão desde a advertência até uma multa de R$100 milhões e a cereja do bolo, uma desculpa para o banimento da plataforma do Brasil. Claro, para quem não usa VPN. Que quem usa VPN estaria liberado dessa gracinha. Inclusive do algoritmo, né? Inclusive do algoritmo. Inclusive do algoritmo que vai te oferecer essas porcarias aí, né? Se você estiver usando VPN, você não vai ter problema de, né, a Fernanda Montenegro aparecer ali onde você queria ter a Keira Knight, né? Então, assim, realmente a indústria nacional que faz um filme bom a cada década sem querer, né? Acidentalmente. Sem querer, por causa do Tropa de Elite, né? Os caras, puta, caramba! Achamos que tínhamos feito um filme de esquerda. Porra, achamos que o Capitão Nascimento ia ser visto como vilão. O cara foi visto como herói. E agora? O que a gente faz? Lança um Tropa de Elite 2 de esquerda, rápido, correndo. Exato. Corre aí porque, né? E faz esse cara perder a esposa pro esquerdinha.
Exato. Que é o truque dos caras, né? Exato. Então é isso, né? Você transforma a Globo, né? Você coloca a Globo, vai aproximando ela naquela circunstância em que viviam as empresas privadas durante o regime nacional socialista. Porque eu citei isso até hoje, inclusive, quando eu estava com o Sr. Sepúlveda no Ligando os Pontos. Tem um livrinho que é dessa finura aqui, chama As 6 Lições do Von Mises. E lá ele vai explicar o seguinte: você olha, não basta que uma empresa ela seja nominalmente privada. Não basta que ela seja nominalmente privada. É preciso também que ela opere num regime de concorrência. Tá certo? Porque senão você acaba acontecendo como aconteceu no regime nacional socialista, em que as pessoas, né, em que as empresas privadas, elas eram nominalmente privadas, você tinha ali, teoricamente elas são privadas, no entanto, toda a estrutura administrativa da empresa prestava contas de alguma maneira a estruturas do Partido Nacional Socialista. Né? E por conta disso, você acaba, né, a empresa ela funcionava como uma autarquia para todos os efeitos. Né? Então, você por um acaso está chamando esse pessoal de fascista? Não, né? Não, eu não usaria. Porque eu tô no Brasil. Bom. Não Poxa, assim está parecendo até um certo regime. Exato. Na Alemanha, que começou na década de 30 e terminou com algumas pessoas perdendo a vida. Não, jamais. Qualquer semelhança é mera coincidência. Tá certo? Qualquer semelhança também com China é mera coincidência, né? Podem ficar despreocupados. Não há nada por aqui circulando, tá certo? Nada por aqui circulando. Então é isso. Acho que essa relação entre a Globo e o Estado está indo por esse caminho. Como, né? Existe uma frase que eu acho que você disse uma vez na Jovem Pan, né? Credibilidade é uma nota promissória. Você fica passando cheque sem fundo, você fica com o nome sujo na praça, entendeu? E a função da Globo, tem esse livro aqui, ó, do Yomi-Hai Pachepa, que eu sempre falo dele, Desinformação. E ele vai dizer o seguinte: bom, a desinformação ela só consegue acontecer por quem tem credibilidade, né? Eu tava discutindo isso uma vez com uma mocinha do PSOL, mas por incrível que pareça, bem intencionada, né? Bem intencionada, bobinha de tudo. Eu expliquei para ela assim, minha filha, não, bobinha, tem uns 18 anos, tinha uns 18 aninhos. E eu falei assim, minha filha, entenda uma coisa, fake news só existe com aquilo que parece notícia, que tem a pretensão de ser notícia. Né? Banner que a sua tia circula por aí, não é fake news, é o bom e velho boato. Né? Então, a fake news, a desinformação, para ela ser desinformação, ela precisa ser emitida por um órgão que tenha por função ter credibilidade, por função ter um caráter informativo. A Globo, ao fazer isso, ela começa a perder em termos de credibilidade. Ela já está perdendo. Bom, você viu o que acontece no Rio Grande do Sul, entendeu? O William Bonner não consegue circular por lá, né? O William Bonner tentou fazer o seu turismo lá, o seu turismo jornalístico, né? Eu costumo chamar. Tentou fazer o seu turismo jornalístico, né? E passou maus bocados, né? Então a Globo perde isso, mas ela ganha de que maneira? Bom, ela capitaliza e ela morde um pedaço considerável daquela que digamos assim, daquela audiência inercial, né? Que é o quê? É o cara que tá habituado a assistir. Ele até não gosta do William Bonner, ele até vota no Bolsonaro, mas ele tá habituado a assistir a novela. Tá acabando. Tá acabando, lógico. Mas vai uns anos aí, entendeu? E até lá eles enchem as burras de dinheiro. Eu acho que muito menos tempo do que as pessoas imaginam. Eu diria, Ítalo, eu tenho um ponto, não vou dizer de divergência, mas onde eu acho que eu vejo a coisa um pouquinho diferente. Eu realmente acho que o mundo está passando por um problema de fake news. E eu vou explicar o que eu quero dizer. Eu sempre brinco, se você pegar o WhatsApp de uma tia do Zap, meu pai, nossas mães, nosso pai, etc, e vocês verem a quantidade de mentiras absurdas que são divulgadas lá, onde você tem, eu brinco sempre, né? Lula foi preso, tinha uma que era assim, senador dos Estados Unidos já desembarcou para prender Lula e Moraes a qualquer momento. Eu falava assim,
E circulando, e aí escrito como se fosse notícia. Meu pai recebeu uma newsletter, até de um cara que se tornou conhecido na mais mainstream, assim, que era um troço que dizia que a qualquer momento as Forças Armadas estavam sempre se revoltando. Durante as eleições, você teve o problema imenso dos tic-tackers, né? Aquela galera que a gente tentava combater de todo jeito, pessoal que via o exército se movimentando e mandava construir uma notícia, olha, o exército já publicou no Diário Oficial, está preparando, não sei o que, ficava muita gente acreditando naquele Barulho negócio. na caserna. Muita gente acreditando naquele negócio, né? Eu posso só dar um pitaco aí, não? Deve. Isso existe mesmo, mas isso é muito mais organizado do que parece. E muito mais eu tenho essa dúvida, seu Sepúlveda. Quem são essas pessoas? Porque eu recebo notícias. É o seguinte, eu assim, vou te dizer. Porra, mas como é que pode? Quem escreve isso? Quem parou para escrever esse troço? Uma vez conversando com um influenciador de direita, eu vi ele publicando esse negócio, e eu virei e falei assim para ele, cara, é bem conhecido, tá? Milhões de seguidores lá no X, ou centenas de milhares. Eu falei assim, cara, essa notícia é falsa. Aí ele falou assim, não, deixa que dá uma agitada na galera, a galera tá precisando ser agitada. Aí eu olhei e falei assim, puta merda, você não sabe o mal que você tá fazendo. Olha, acontece o seguinte, você está dando um exemplo, eu acho que esse exemplo claro, o exemplo real, etc., pode ser uma pessoa em si, mas que quando, por exemplo, você vai para a Europa, você nota, uma das coisas que eu noto muito na Europa são as máquinas russas, são muito parecidas com isso, com a criação dessas notícias. Ou seja, você tem uma reação interessante, por exemplo, a reação dos agricultores na Europa. Mas você, a uma certa altura, você percebe que há certas coisas ali que são manipuladas por uma propaganda. E são manipuladas para uma formulação. Por exemplo, veja bem, Paulo, já que você levantou isso, deixa só fazer uma análise psicológica. Você tem tem as pessoas fartas do Alexandre de Moraes, as pessoas fartas do Lula, da ditadura que eles estão fazendo aqui. Aí depois você tem a sessão, todo o trabalho que vocês fizeram nos Estados Unidos e depois a sessão que teve, creio que até agora a primeira parte, não sei quantos, no Congresso americano. Se você for pedir para uma pessoa bem informada que explique o que aconteceu no Congresso americano, ela já vai ter uma certa dificuldade, porque ela não conhece a política americana, ela não sabe como é que funciona um subcomitê, um comitê da Câmara dos Representantes. Tanto Paulo, que as televisões aqui puderam mentir e dizer que quando vocês estavam do lado de fora, que é um lugar consagradíssimo para fazer uma entrevista coletiva, eles foram capazes, nessa mídia dita oficial, foram capazes de mentir. Esses aqui foram empurrados lá para fora e tiveram que ir para o jardim. Foi o House Triangle, o lugar mais disputado para você dar uma coletiva de imprensa, onde os presidentes da casa dão entrevista, porque é lindo, né? É muito bonito, o Capitólio no fundo e tal. Lugar mais disputado. Tiveram que fazer uma coletiva de imprensa na rua. Eu falo, pô... Houve uma pessoa que me diz assim, puxa, mas esse sujeito que disse isso esqueceu que o primeiro-ministro inglês ele dá sempre a sua entrevista em frente a Downing Street na rua. Claro, óbvio, né? Na rua, exato. Bom, mas deixa-me só terminar esse raciocínio, que é o seguinte, o lado psicológico. Então a pessoa ouve, nossa, agora já estão pedindo que Alexandre de Moraes seja cancelado o visto dele, não sei o que, taratata. Bom, mas isso é verdade. Não, eu sei que é verdade, mas veja bem, isso tudo é verdade, mas ele tem uma ideia confusa do que é que está acontecendo. Se houver um tipo malicioso que diga o seguinte, senador dos Estados Unidos já baixou no Brasil para prender Alexandre de Moraes, a pessoa tem uma predisposição psicológica para acreditar. Não sei se... Então, por isso eu acho que os que lançam essas notícias são profissionais da manipulação.
são profissionais políticos da manipulação. Ou seja, nem todos estarão no mesmo nível. Um poderá estar no nível de dizer o seguinte: eu estou precisando movimentar aqui o meu canal, então vou dar aqui aquela mentirinha, assim, só para agitar a galera, como disse esse aí. Isso aí é uma coisa. Agora, há outros que são profissionais. Por exemplo, o clima que foi mantido até a entrada do Lula no poder, para mim, tinha uma mão operacional. Aquilo não era só o histerismo de pessoas, não. Aquilo tinha uma máquina. Não foi você que disse, se não for verdade o que eu estou dizendo, você me desminta. Mas não foi você que disse que terminada toda aquela coisa do Trump, aquele pessoal que não desapareceu todo e tirou tudo das redes sociais, o que eles diziam, o que eles não sei o quê, o que vai acontecer tal coisa, etc. Por que é que eles saíram? Aqui nos Estados Unidos tinha o fenômeno do QAnon, né? Exato. Pessoas que diziam a todo momento que o Trump estava fazendo... Até o Alan caiu no QAnon, né? Famosamente. O Alan caiu no... recebi aquele tweet dele que ficou famoso, recebi uma informação muito boa, muito quente, o Trump está tendo que deixar isso acontecer para depois desvendar, não me lembro exatamente, não quero ser leviano aqui de não citar o tweet dele de forma precisa, mas ele caiu numa fonte QAnon ligada ao governo, porque tinha gente dentro do governo que estava sendo abastecido por essas notícias falsas. Então, sem dúvida nenhuma, seu Sepúlveda, eu acho que o ponto que você faz de que isso é utilizado como instrumento, a gente chama isso de guerra de quinta geração, né? É um nome bonito. Exato. Instrumento de guerra de quinta geração. Eu tenho um módulo inteiro no meu curso Fim da América sobre este ponto, sobre como é feita a guerra de quinta geração. Inclusive, eu entrevisto, como um dos professores convidados do curso, o professor Sean McFate, que é consultor da CIA e do Pentágono, justamente nisso, né? Ele tem um livro que recomendo sempre para as pessoas, se chama The New Rules of War, onde ele diz que as nações, hoje em dia, elas não estão mais em guerra ou não em guerra, elas estão em estado de guerra o tempo inteiro, só que a guerra acontece por outros meios. Inclusive, e a gente não vai poder falar aqui sobre isso, inclusive através de manipulação dos sistemas eleitorais. Mas o professor Sean McFate, doutor Sean McFate, porque ele é PhD, explica isso numa das aulas do curso. Mas tem toda a razão. Cada vez você tem mais isso, tem mais essas manipulações. E isso é uma coisa visível. Mas eu acho, seu Sepúlveda, que tem isso, mas tem essa galera que quer agitar, e tem a turma do Pix também, né? Não tem nada de errado em pedir Pix, eu só não peço Pix porque senão o Alexandre bloqueia. É que eu digo que tem uma turma que gera conteúdo falso para gerar agitação e com isso arrecadar Pix, né? Sensacional. Mas isso, Paulo, nós temos aqui 3 coisas. Há muitos livros sobre guerra psicológica revolucionária. Há muitos. Há décadas atrás. Há décadas. Ou seja, como se faz uma guerra psicológica revolucionária. Segundo, veja, por exemplo, todas essas operações que estão querendo fazer a propósito do Rio Grande do Sul, por exemplo, como é que foi montada a operação para levar para o Congresso esse PL? Desengavetaram o PL porque está gravíssimo o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, estão mentindo, foi criada uma operação. Bom, mas eu digo, então existe isso, é a guerra psicológica revolucionária. Mas existe uma coisa, Paulo, que ninguém pode esquecer, que é a coisa mais comum. Vá a uma aldeia na Europa, o boato, a história que contam, não, aquele fulano, ele tinha não sei quantas galinhas, mas ele fez não sei o quê. Puxa, isso faz parte da vida do dia a dia. Bom, então isso também existe. E eu vou contar talvez a diferença do boato do velho daquela lenda na escola que você diziam que já estavam... Não teve isso na sua escola, acho que essa lenda não tinha em Portugal, mas o Ítalo pegou. Que diziam que botavam cocaína dentro da bala para viciar as crianças.
Lembra? Lembro, lógico, lembro. Eu acho que talvez... Até hoje eu tenho receio de aceitar bala na rua por causa disso. O disquinho da Xuxa ao contrário, todas essas coisas. Eu acho que a diferença talvez seja de fato na escala da disseminação. Na escala da disseminação. E o meu ponto nessa história é que isso só é possível graças ao declínio da mídia. Porque a mídia, como o nome diz, né? Mídia é aquilo que está no meio. Né? É aquilo que está entre a sociedade e o que está acontecendo. Né? É uma coisa que eu explico também em detalhes num dos módulos lá do curso. Como é que surgiu isso, etc. Mas quando você tem o que eu chamo de a morte do jornalismo, onde as pessoas perdem completamente, passam tantas promissórias, tanto cheque sem fundo, que fica com crédito na praça prejudicado, você tem hoje um enorme contingente, talvez a imensa maioria dos brasileiros, que elas fazem o contrário. A credibilidade da imprensa ficou tão baixa que elas dizem o seguinte: olha, se saiu na Globo eu desconfio. É mentira. Se saiu na Globo... Então ela passa a ter um efeito inverso. E aí, nesse ambiente onde você tem uma tentativa de censura de qualquer coisa que venha como alternativa, um descrédito completo dos veículos de mídia tradicional, é um solo fértil para a disseminação das notícias falsas. Porque a minha diferença para o Alexandre não está na divergência a respeito do fenômeno propriamente dito. Porque ele é mais perigoso ainda se ele estiver sendo utilizado como instrumento de nações estrangeiras, como instrumentos de guerra e revolução. Ele é mais perigoso ainda. Então, a resposta para isso, do Alexandre, deveria ser: é por isso que a gente tem que censurar, por isso que a gente tem que controlar, por isso que não pode ter liberdade de expressão. E a minha resposta é uma resposta diferente, é a resposta do Thomas Sowell. É a resposta do: olha, filho, a vida é cheia de problemas, o mundo é um lugar complicado. Então não existem soluções, só existem escolhas, só existem trade-offs. Então nós não vamos conseguir solucionar o problema, mas se nós criarmos uma restrição, nós vamos ter um problema maior, que é o problema, que não é um problema para o Alexandre, mas é um problema para o Brasil, né? Para o Alexandre é muito bom, é a desculpa que ele está usando para conseguir o que ele quer, que é o servidor público que não serve mais a ninguém, que pode fazer o que ele bem entender, sendo absolutamente imune de qualquer crítica, e a criação do Ministério da Verdade, do orwelliano. Sim. E as pessoas não entendem. O professor Olavo de Carvalho, de novo, segunda vez que eu vou citar ele aqui hoje, ele explicava que a ficção, a literatura, ela existe para expressar a nossa natureza. Então ela serve como um alerta. Quando o Orwell escreve em 1984, o que ele está dizendo é: olha, cuidado, porque é isso que pode acontecer por conta da nossa natureza se a gente começar a concentrar o poder na mão de alguém. A distopia é para isso, é para mostrar o que acontece se o lado ruim do homem prevalece. Então, qual é o antídoto? O antídoto para fake news é mais real news. É uma população que construa credibilidade nos seus novos nomes, através do livre mercado monetário, financeiro, e o livre mercado de ideias. Eu vou dizer o seguinte, Paulo, o que nós estamos vendo é essa questão da proliferação, da existência e a capacidade de proliferação de boatos, né? Aqui eu não vou nem usar o termo fake news, vou dizer boatos mesmo, né? É o que eu chamo de ônus da liberdade. Né? É o ônus da liberdade. Você sempre vai ter uma quantidade de pessoas que vai mentir, né? E sempre vai ter uma quantidade de pessoas que vai acreditar na mentira, eventualmente pode acabar acreditando na mentira. Eu já acreditei muita mentira na minha vida, né? Eu tenho 34 anos, é incontável a quantidade de vezes da minha vida em que eu já fui feito de trouxa, né? Tenho certeza que vocês estão ouvindo aí também compartilham desse sentimento, dessa experiência. Todo dia sai um malandro e um trouxa de casa. Exato. Eu já fiz muito desses negócios aí na condição de trouxa. Mas, enfim.
Mas enfim, como eu estava dizendo, né? Isso é o ônus da liberdade. O ônus da liberdade hoje, ele está maior do que né? Ele tá alto, né? Porque nós estamos vivendo um período de adaptação. Nós estamos vivendo um período de adaptação, claramente, porque até então, até os anos 90, era o hábito das pessoas foi confiar na mídia. Ou, se não confiar na mídia de maneira ativa, pelo menos confiar de maneira passiva. Que é o quê? Bom, eu não sei qual que é a verdade, mas é o que está sendo na mídia, né? Ou então Ítalo, eu só acredito... Deixa eu ilustrar o que você está dizendo, tá? Eu tenho no curso Finamérica um módulo inteiro sobre a história de como isso aconteceu, como as pessoas passaram a confiar na mídia. E na década de 50, 60, nos Estados Unidos, e até um pedacinho da década de 70, o homem mais confiável da América era um cara chamado Tio Walt. Tinham 2 Tio Walts nos Estados Unidos. O Tio Walt Disney, que era o cara, né, Uncle Walt da Disney, e o Uncle Walter Cronkite, que era o âncora do CBS Evening News, que era o jornal que todas as famílias americanas assistiam. Todas. Então todo mundo chegava em casa às 6 horas da tarde, sei lá, 7 horas da noite. O papai chegava, sentava na poltrona das casas de classe média dos Estados Unidos pós-guerra, né, a criação dos subúrbios. As pessoas chegavam do trabalho, sentavam e ligavam todo mundo à televisão para assistir o Walter Cronkite. O Walter Cronkite, ele é o cara que inspirou o Cid Moreira. O Cid Moreira, aquela coisa do Cid Moreira com o Sérgio Chapelin, aquilo é muito inspirado no CBS Evening News. E as pessoas não sabem que, inclusive, tinha uma regulação estatal dizendo que eles tinham que dar os 2 lados da notícia, que a notícia tinha que ser imparcial, tinha que ter um capítulo do jornal sobre utilidade pública, etc, etc. Então, o Walter Cronkite, o tio Walt, ele era o homem mais confiável da América. Em todas as pesquisas de opinião, mais de 80%, 90% dos americanos confiavam no Walter Cronkite. Vocês devem lembrar do Walter Cronkite, vou até botar uma imagem dele daqui a pouquinho, enquanto vocês estiverem falando, porque ele é aquele cara de óculos, com óculos grosso, que aparece contando, por exemplo, o pouso do homem na Lua, falando sobre a guerra do Vietnã, ou sobre o assassinato do Kennedy. Esse é o Walter Cronkite. Então, as pessoas, essa geração, a geração dos nossos pais, mais velhos um pouquinho que o seu Sepúlveda, esses caras cresceram acreditando na imprensa. Assim, porque eles passaram muitos cheques com fundos durante muito tempo. Então, é claro que sempre houve viés, sempre houve erro, mas, de um modo geral, essa morte do jornalismo, como a gente conhece, ele é um fenômeno de 2010 para cá. Essa coisa onde eu sempre falo, comparem a forma como William Bonner lidou com o Bolsonaro e Lula nas eleições de 2022 versus a forma muito menos parcial, onde ele pelo menos fingia ainda imparcialidade, que o William Bonner tratou Bolsonaro em 2018, e comparem, por exemplo, com até a forma como ele tratava outros candidatos nas outras eleições, o Aécio, etc. Claro que havia uma simpatia muito maior. Mas essa coisa de rasgar a fantasia e assumir a militância, cara, isso é uma coisa de 5 anos para cá, no Brasil. Então, só para ilustrar o seu ponto, não é que as pessoas confiavam mais ou menos. Não. Elas passaram anos e anos de construção de credibilidade com veículos como o New York Times, que, claro, tem os seus episódios, o Walter Duranty fazendo a cobertura do Stalin, uma coisa horrorosa, mas a Baía dos Porcos, etc. Mas, de um modo geral, havia uma conexão entre o que o cidadão via e o que acontecia no jornal. Onde hoje a situação é de gaslighting completo, né? Eu falo sempre dessa expressão gaslighting, né, que é em homenagem a uma peça e depois um filme, onde o cara, ele ficava, na época da luz a gás, ele ficava mexendo na luz de gás, dizendo para a mulher que ela tinha deixado a luz acesa, e a mulher chegava lá e a luz estava apagada, e ele deixava a luz apagada e ela achava que estava acesa, e a mulher enlouquece no filme, porque
o que ela enxerga e o que está acontecendo são absolutamente contraditórios, né? Uma forma de estimulação contraditória, como o professor Olavo de Carvalho falava, e a pessoa entra em forma de loucura. Então a imprensa saiu da credibilidade para o gaslighting, onde hoje você vai ver o que está acontecendo no Rio Grande do Sul e você fala assim, porra, mas eu tô vendo o vídeo do cara da NTT parando o caminhão. Eu tô vendo, tá aqui. Não tô, mas o sujeito diz, eu tô no Rio Grande do Sul, eu tô vendo a dificuldade que está sendo para as coisas chegarem aqui, eu tô vendo os problemas que o governo está colocando, eu tô vendo o que está acontecendo com as Forças Armadas, e o jornal está dizendo que é tudo mentira. Meu Deus do céu, é uma desconexão entre a realidade. Então, ou o sujeito enlouquece, e nós temos um percentual significativo da população hoje em estado de loucura, tecnicamente falando, porque a loucura é a desconexão entre a sua mente e a realidade, né? Então você tem um contingente grande da população em estado de loucura, ou então você não acredita nunca mais na mídia. Perfeito. Bem, você acabou de dar uma explicação de por que a notícia do senador já desceu no Brasil para prender Alexandre de Moraes, a pessoa acredita. Você acabou de dar a explicação. Agora, eu queria só também aqui falar de uma coisa, que é o seguinte: nós não podemos esquecer da decadência moral da sociedade e não podemos esquecer da decadência cultural da sociedade. Vai aos jornais, porque, por exemplo, eu leio muitos jornais europeus, leio jornais de Israel. Puxa, não dá para comparar com os jornais aqui do Brasil. Não dá. É mesmo, seu Sepúlveda, eu tenho essa curiosidade. Pode ter certeza. Eu, por exemplo, eu sou capaz de ler um jornal como El País, da Espanha, que é um jornal de esquerda. Um jornal alinhado ao Partido Socialista. Há muito... É muito raro você encontrar uma matéria que seja facciosa propriamente. É claro que vai ter a opinião deles, mas o jornalismo ali praticado é muito elevado. Você vai em um ABC, o El Mundo, etc. Aliás, eu considero a imprensa espanhola uma das melhores que existe. Bom... Deixa eu botar uma notícia. Posso botar uma notícia do El País, seu Sepúlveda, que você vai gostar? Pode. Olha essa notícia na tela aqui, ó. O ultraconservador sócio brasileiro de Donald Trump. Olha, eu me lembro dessa notícia. O ultraconservador. Não, olha que cara de menininho bonito que eu tinha. Olha aqui, o cabelinho pro lado, era muito bonzinho. Agora, posso dizer uma coisa? Antes das marcas de guerra. Eu não vou fazer comentários, porque daqui a pouco o João Willis me pega. Mas não era boiola, porque o Trump não tá aí, pô. E você sabe que essa repórter, eu tô até curioso, ela era muito bonitinha, ela era uma gracinha, essa Maria Martim. E ela ia lá toda docezinha me entrevistar e tal, e ela ficava já na época, isso aqui, você vê essa reportagem de quando? 2015. Ela já era muito feminista, assim, radical, sabe? Eu fazia um comentário, assim, jocoso, meio como é que elas chamam? Como é que elas chamam quando a gente é muito macho, muito machista, né? Então ela fala, os comentários, você não acha esse comentário muito machista? E eu falava assim, provavelmente, por isso que eu estou fazendo. Queria um segundo a sua atenção aqui para dizer que nós aqui do Ligando os Pontos estamos apoiando a rifa da Casa Provida Santa Diana Beretamula. A Casa Provida tem como objetivo acolher mulheres grávidas em situação de risco, mulheres grávidas em situação de rua, em situação de precariedade, em situação de carência. Essas mulheres gestantes muitas vezes estão sofrendo abuso de parentes, abuso de companheiro, ou até mesmo abuso emocional vindo daqueles grupos, né, que querem fazer com que essa mulher pratique uma violência contra o seu próprio filho. Todas essas pessoas estão agindo contra essa mulher e contra a vida do seu bebê. A Casa Provida Santa Diana Beretamula acolhe essas mulheres, dá para elas um local para viver, dá para elas alimentação, assistência médica, assistência social, assistência espiritual e psicológica também, tá certo? E tudo isso
só é possível com a sua ajuda, com o seu empenho em ajudá-los. Para você participar dessa rifa, é só você clicar aqui no link da descrição. Você participa, você ajuda a Casa Provida e ainda concorre a um iPhone 14 Pro Max de 1 TB. Isso mesmo, você concorre a um iPhone Pro Max ao mesmo tempo em que ajuda essa instituição a acolher mulheres grávidas em situação de risco. Nós contamos com a sua ajuda. Deus te abençoe.